Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 285 milhões de pessoas estão com a visão prejudicada no mundo. No dia 16 de outubro, nós falamos aqui no Santa Receita sobre as lesões no globo ocular e como elas podem levar à perda permanente da visão, caso não tenha o cuidado adequado. Vocês mandaram muitas perguntas pra gente e hoje a oftalmopediatra Carolina Masnak retorna para responder as dúvidas que ficaram. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Olá, Bi, que bom tê-la com a gente. É sempre um prazer. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela recepção. Eu vou fazer um adendo da creatina. Sim. Tem uma função muito importante na melhora da resposta cognitiva dos idosos. Então, teve estudos que mostraram que os idosos com Alzheimer, que tiveram suplementação com a creatina, tiveram melhora da função de memória, da função de coordenação e percepção do ambiente. Então, que maravilha. Mais uma coisa boa para a creatina, além da força muscular. Mais uma coisa boa, maravilhosa. Doutora, só para a gente recapitular. Claro. Porque nós temos muitas perguntas e eu adorei. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as lesões. Quais são os tipos? Como que ela acontece, doutora? Então, a gente falou principalmente do trauma ocular, né? Então, qualquer lesão que bata no seu olho, corpo estranho, um objeto. É muito comum nas crianças o lápis de um jogar para o outro e acertar o olho do irmão ou do amiguinho que está lá. A abertura de guarda-chuva com criança próxima, então aquela pontinha bater no olho das crianças e às vezes pode perfurar o olho. Normalmente é nessa partezinha da frente aqui, que é a córnea, né? Às vezes a perfuração é tão profunda que ela pode machucar a córnea, passar lá na íris, que é a parte coloridinha, pegar o cristalino e dependendo se for na lateral do olhinho, pegar pela parte branquinha até machucar a nossa retina. Outro trauma muito comum é com os motoqueiros, motociclistas que andam com o capacete com a viseira levantada. Então, às vezes um cisquinho, uma pedrinha que está vindo de um carro que está na frente ou até um inseto pode virar um trauma e perder o olho, ter uma explosão do globo ocular. Então, doutora, só o fato da gente esfregar demais o olho também pode acontecer? Também pode acontecer. Se a gente, por exemplo, você está andando na rua, entrou uma faísquinha lá, um pedacinho de poeira, uma pedrinha, alguma coisa. Qual que é a nossa reação? Coçar o olho imediatamente. Então, aquele objeto que está ali, que tinha machucado pontualmente o teu olho, você arrastou ele para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então, você acaba podendo gerar uma lesão lá da córnea, como a gente está vendo ali, ó, um cortezinho, e perder um pedacinho daquela tampinha do olho, né? Ou riscar e machucar ele, cortar aquela região. Então, qualquer coisa que entre no olho, a gente não movimenta. Fecha o olho e lava. Se você estiver num lugar que você tem acesso ao soro que esteja fechado, você pode lavar com soro, se não tiver água da torneira mesmo, tá? Lavar, para poder tirar o que tiver entrado lá. A gente tem umas fotos e eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas. Coloca pra gente, Dê. Aqui, doutor, o que a gente tá vendo? Isso, então, ó. Tá vendo aquela bolinha marronzinha? Posso ir lá? Pode, doutora, mais fácil fique à vontade. Né? Então, essa pessoa, esse paciente é um paciente meu, ele teve um trauma com uma pedra, com o capacete levantado, e a córnea dele, que é essa partezinha, essa tampinha colorida, transparente que fica em cima da parte colorida, bateu a pedra aqui e rasgou. Então, o que vocês estão vendo, essa bolinha marronzinha aqui, é a íris, é a parte colorida do olho dele que foi lá para tampar. A íris, ela é um protetor, ela tenta correr para onde está aberto para tentar evitar que vaze o conteúdo de dentro do olho. Então, aqui ela entrou por aquele cortezinho e acabou saindo para a parte externa do olho. Aí, nesses casos, você tem que cortar aquela parte da parte colorida do olho ali, vai ficar com um buraco, um defeito, e fechar aquele olho e rezar para não ter infecção, porque é algo que foi contaminado, né, que bateu ali. Esse paciente ficou bem, tá, gente? Ficou muito bem. Deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Vamos para a próxima. Vamos. Esse aqui, eletricistas, ou quem já tomou um choque muito grande. É assim. Forma uma catarata estrelada. Tem esse aspecto de estrela, tá vendo aqui? Essa é uma catarata gerada pelo choque, alta voltagem. Então, os eletricistas que tomam choques frequentes, médios, vão medir a fase, tira o que tá e bota no chão, né? Toma aquele choquezinho. Ao longo do tempo pode gerar uma catarata dessa. E para quem tem uma descarga única muito importante, também pode gerar um quadro desse. Boa, tá? E essa, doutora? Essa aqui, deixa eu ver que eu não tô vendo o que que é. Essa daqui, esse aqui é um corte, ó, aqui é um paciente com uma lesão com uma garrafa que estourou, o caco de vidro entrou lá no olho dele, a gente retirou, e aqui o que vocês estão vendo é a sutura daquela região. A gente usa um fio que é muito fininho, mais fino que um fio de cabelo.
Então ali acho que foram 10 pontinhos naquele olhinho lá. Dá pra ver melhor naquela imagem lá da televisão. Aí é um trauma, é um soco, é isso, doutora? Esse foi um soco. E aí o cristalino, a lente que fica dentro do olho, que é pra estar bem centralizada, ela se soltou. Nossa. Então a gente vê aqui o limite dela, que era pra estar aqui em cima, né, escondidinho, ele desceu. Que a gente perdeu a sustentação de toda essa região aqui. E você vê a catarata branca porque ela foi machucada, né? Nossa. Foi um baita de um soco. Uau! Vamos para a próxima. Aqui, doutora, o que a gente tem? Esse aqui, ó. Esse é interessante. Picada de abelha. A gente nunca pensa que pode ser no olho, né? Olho. Então aqui tá o ferrãozinho, a região da picada, o ferrãozinho da abelha, e a gente retirou o ferrãozinho, dá pra ver ali no cotonete bem direitinho. Uau! Dolorido, né? Dolorido. Eu tive um paciente que teve um trauma, esse eu não consegui fotografar na época, com uma abelha na moto. E aí o trauma foi tão importante que ficou impresso a asa da abelha na córnea do paciente e teve uma ruptura da parte posterior do olho. Então, vocês veem como são coisas pequenas do dia a dia, como uma garrafa quebrada, né? Uma abelha, andar com a moto com a viseira aberta, a gente pode ter lesões muito sérias no olho, né? E essa, doutora? Essa foi um paciente que teve um acidente com bombinha, com um rojão. Nossa. Então, impregnação, vocês veem todos esses pontinhos aqui, ó, parece um polvilhado, né? É pólvora que incrustou. Ele teve essa lesão nos 2 olhos. Por muitos anos já veio comigo assim. A gente conseguiu fazer um laser para reduzir esses depósitos, porque gerava uma baixa de visão bem grande, mas fica uma sequela para o resto da vida. Uau! Doutora, vamos para as perguntas? Vamos, opa! Léo, pode fazer a primeira. Bora lá então, a primeira pergunta para a doutora, vamos ver aqui, ó. A do Rafael Macedo. Falar sobre os olhos é um tema muito interessante. Gostaria de saber por que e como podemos agir quando nossas pálpebras ficam tremendo involuntariamente. Dizem que é estresse. É verdade? Obrigado, Rafael, pela pergunta. É verdade, o Rafael tá aqui, né? O estresse, noite mal dormida, cansaço, né? Esse dia a dia nosso leva a contrações musculares que são involuntárias. Ela pode acontecer no olho, tem gente que já tem no cantinho da boca. Todo mundo já teve isso alguma vez, né? Então está relacionado ao estresse, mas pode estar relacionado também a um esforço muito grande de leitura, por exemplo. Você está apertando os olhos. Então, essa contração da musculatura contínua pode gerar essa contração. A gente chama isso de mioquimia. Esse é o nome que o médico chama, tá? Você já viu um cavalo correndo no pasto quando ele para e a anca começa a tremer? É exatamente esse movimento. A musculatura se contrai para tentar relaxar. E aí gera esse desconforto naquela região. Às vezes o nível de estresse é tão grande que aquilo fica por horas tremendo. E a gente tem esse desconforto. Aí é bom desacelerar um pouquinho, né? E tem gente que fala que é fraqueza, doutora, também. Eu já ouvi falar sobre isso. Não, fraqueza tem nada a ver, né? Tem nada a ver com fraqueza. Boa. Vamos para a próxima perguntinha, coloca pra gente. Da Paula. Boa tarde. Minha mãe sofreu uma lesão na vista esquerda. Sangrou atrás da retina. Qual o procedimento adequado? Ela é do Mato Grosso. E aí, doutora? Paula, é uma pergunta que é difícil a gente responder porque depende de onde aconteceu esse sangramento. Se ele foi na periferia do olho e não teve nenhuma rasgadura da retina, normalmente isso é da água a gente aguardar para aquilo absorver. Usa-se remédios, usa-se colírios e a gente aguarda. Se esse sangramento está relacionado a alguma doença, por exemplo, uma degeneração gerada pela idade ou por um diabetes, e se afetou a região central, o tratamento pode ser algumas injeções oculares ou até cirurgia. Então, dependendo de onde está essa hemorragia e a causa dela, a gente tem diversas maneiras de tratar, tá bom? Então, leva sua mãe no oftalmologista, conversa com ele, tire todas as suas dúvidas que ele vai conseguir te indicar o melhor tratamento para sua mãe. Boa. Vamos para a próxima perguntinha. Rose de Curitiba, é perigoso usar rímel? Pode causar algum risco, doutora? Rose, inicialmente não, desde que seja um rímel com uma qualidade boa, né? E você não enfia o pincel dentro do olho, né? O único perigo é esse. Então, cuidado quando você estiver passando com criança correndo perto para não bater em você. Mas inicialmente não tem nenhum risco, a não ser que você seja alérgica. Aí, ideal você escolher produtos que sejam antialérgicos e que sirvam para você. Boa. Vamos para a próxima, Léo. Bora ver aqui mais uma para a doutora, da Tawane Leal. Doutora, meu filho tem tipo uma caspa na raiz dos cílios e ele coça bastante. O que fazer? Obrigado, Tawane. Essa caspa chama blefarite, é uma inflamação da raiz dos cílios. Algumas pessoas têm isso por uma alteração de pele, da produção do óleo, da mesma maneira que a gente tem aquela caspa no couro cabeludo. O ideal é sempre a limpeza, tá? Não puxa aquelas caspinhas, nem fricciona com elas secas.
Um shampoozinho de bebê, normalmente aquele neutro que a gente usa para lavar o cabelinho do bebê, a gente pode colocar em 2 dedinhos de água, uma gotinha, fazer uma misturinha com uma fralda macia, na hora do banho limpar aquilo lá de um ladinho para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Se isso está persistindo, é importante passar no oftalmo porque a gente pode precisar de pomadas para poder tratar esse problema, tá? Não tratar isso adequadamente pode gerar problemas lá na frente, como por exemplo o crescimento anormal dos cílios para dentro, tocando no olho. Então cuidar desse problema no início é muito importante para a gente evitar problemas lá na frente. Nossa, que interessante isso, doutora. Os cílios dobra e entra. Ele começa a mudar a posição do crescimento, né? Então eles nascem aqui na parte interior da pálpebra por conta desse processo inflamatório, já fazendo fibroses e ele vai jogando esse crescimento mais para dentro. Aí os cílios começam a crescer tocando nos olhos. Uau. E aí dói para chuchu. Com certeza. Mais uma. Mais uma pergunta, vamos ver aqui, ó. Da Erenice Nova Lima. Tive uma toxoplasmose e só descobri em 2018. Até hoje nada resolvido. Enxergo preto e branco. Tem como fazer cirurgia? Obrigado, Erenice. Erenice, as lesões pela toxoplasmose são lesões que já foi tratado, né? 2018, a gente entende que isso está cicatrizado. É uma cicatriz, como aquelas que a gente tem como corta, né? Aquele tecido que cresce no lugar que foi machucado é um tecido que não tem função de visão. Ele está lá só para juntar o que estava bom de um lado com o que estava bom do outro. Então, essa substituição, se é numa região central de visão, acaba perdendo células que fazem a percepção de cor. E aí isso fica como uma sequela. Então, não adianta a gente fazer uma cirurgia, porque se eu for tentar tirar aquela cicatriz, eu vou gerar uma nova cicatriz maior do que a que você tem anteriormente. Então, eu vou acabar piorando a sua visão. Infelizmente, na grande maioria das vezes, se é só o quadro cicatricial, não temos como recorrer. Alguns quadros inflamatórios podem deixar sequelas em que geram trações na retina. Se esse for o caso, às vezes uma cirurgia pode ajudar. Agora precisava saber qual que é o seu problema realmente, né? Passa no oftalmologista, de preferência num retinólogo, que é o especialista nessa parte de visão, tá? Do tecido que faz a gente enxergar, que ele vai conseguir te orientar o que vai ser melhor para você. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Monize, Atibaia, São Paulo. Tive recentemente uma lesão causada pela uveíte. Fiquei com muito medo de perder a visão. Quais os riscos? O que é a uveíte, doutora? Monize e Abi, a uveíte é uma inflamação da parte interna do nosso olho. E aí a gente divide ele em 3 partes. Uveíte posterior, que é o que acomete a coroide, a retina, lá no fundinho do olho, né? A uveíte intermediária, que é a que pega essa partezinha aqui, que é a região onde a gente produz o líquido de dentro do olho. E a uveíte anterior, que é onde a gente pega a íris, tá? E tem a panuveíte, que é quando a gente inflama tudo. Então, qualquer processo inflamatório dentro do olho, ele é sim perigoso. Quanto antes a gente diagnostica e quanto antes a gente descobre a causa, mais fácil é o tratamento. Existem uveites que a gente não consegue achar a causa, tá? São o que a gente chama de formas idiopáticas. Pesquisa-se todos os fatores de inflamação, todos os fatores infecciosos, vírus, bactérias, protozoários, amebas, e a gente não acha nada. Então, esses casos, na grande maioria das vezes, são casos que vão voltando ao longo do tempo. Então, estar de olho na sua visão, passar no seu oftalmologista com frequência e estar atento a sinais como sensibilidade à luz, borramento visual, não estava assim, de repente borrou, um monte de pontinhos pretos passando na frente da visão, imediatamente para o oftalmo. Porque se ele consegue pegar no começo, o controle dos sintomas e da inflamação ajuda a gente a preservar a nossa visão. Boa, vamos para mais uma pergunta. Edgar Salomão, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. O meu irmão tem um problema de retinose pigmentar. Tem tratamento? Retinose pigmentar é uma doença genética, né? Normalmente ela é familiar. Tem casos esporádicos na família, mas na grande maioria ela é familiar. E ela está ligada a muitos genes. Então existem 2 tipos de genes que hoje a gente tem um tratamento, quando nas fases iniciais, em que se consegue injetar uma medicação embaixo da retina. E ele ajuda a gente a diminuir a progressão dessa doença e tentar estabilizar. Quadros mais evoluídos ou que não estão relacionados a esse tipo de gene, infelizmente hoje a gente ainda não tem tratamento. Como é que eu sei o gene que eu tenho? O ideal é você procurar um geneticista para fazer um mapeamento genético e saber se vocês têm risco, inclusive para poder aconselhar a família dos riscos dos filhos que estão por vir, né? A gente tem diversas faces dessa doença, tem doenças que começam nas crianças muito pequenininhas, tem doenças que a gente chama de síndrome de Usher, vem associada à surdez,
Tem alguns quadros que aparecem só na idade idoso ou na meia-idade, então você vê como tem um panorama enorme, né? Dependendo dos genes que estão ativados nessa doença. Então, o rastreamento genético sempre é interessante fazer. É novo, tá? Esse tratamento tem de 1 ano e meio, 2 anos para cá no Brasil. Fora do Brasil deve ter uns 5 anos já. Não é para todo mundo, mas para quem fez do tratamento teve alguma melhora. Não volta 100% ao que era antes, mas ajuda a melhorar. Uau, tanta coisa ainda estudando, né, doutora? Muita coisa. Mais perguntinhas? Doutora, vamos ver aqui, ó. Gustavo Martins, Curvelo, Minas Gerais. Olá, doutora, boa tarde. Gostaria de saber se a córnea gutata tem cura. Obrigado pela pergunta. Mais uma doença genética, né? Uma distrofia corneana. O que acontece na córnea gutata? A nossa córnea, a tampinha do nosso olho, ela tem camadas. A mais externa a gente chama de epitélio e a interna é o endotélio. Essas célulazinhas do endotélio, elas têm uma função como se fosse de uma bomba. Elas vão tirando a água da nossa córnea, porque aqui não tem vasos de sangue, para que ela possa ser transparente, para poder deixá-la desidratada e transparente. A córnea gutata faz com que a gente perca essas célulazinhas. Então a gente começa a ter um acúmulo de líquido nessa córnea, ela começa a ficar inchada e a visão começa a ficar ruim. A gente, infelizmente, não tem nenhum tratamento específico para evitar essa perda. Em casos mais avançados, existe a possibilidade de um transplante de córnea, né, em que a gente tira aquela córnea doente e coloca uma córnea nova. Antigamente, a gente tirava a córnea toda. Hoje tem a opção de fazer o transplante só daquela camadinha das células internas. Então, tem um resultado muito melhor, num tempo muito melhor e uma recuperação fenomenal, né? E zero chance da gente ter a rejeição, que é a maior preocupação do transplante. Né? Então, tem tratamento para quadros muito avançados. Se não é o seu caso, você ainda tem visão útil, consegue funcionar, não esfregue os olhos, evite coçar, evite apertar, porque toda vez que eu tenho lesão ocular, eu acabo perdendo um pouquinho mais dessas células. Então, não manipular o olho já ajuda bastante. Boa. Doutora, a gente tem um depoimento aqui que vai falar que, de repente, uma coisa que a gente está fazendo todos os dias pode prejudicar a nossa visão. Sim. Vamos assistir. Meu nome é Andréa Prats, eu sou médica, sou geriatra e queria falar sobre um problema que pode atingir pessoas de todas as idades. Eu, há 1 ano atrás, tive que participar de uma live e fiquei encarregada de dar acesso às pessoas que queriam participar junto comigo. Mas nós tivemos um problema técnico, o que me levou a um tempo muito prolongado de exposição, não só à tela do celular, como a luz, o ring light, aquela luminária própria para gravação de vídeos que eu já usava desde a pandemia. No dia seguinte eu comecei a ter uma dor muito forte no olho direito, fui ao oftalmologista, ela detectou um print nos meus olhos e uma pequena área de desepitelização. No dia seguinte essa dor estava muito mais forte e essa área que era pequena, ela se abriu para uma lesão circular de 8 milímetros e o mesmo processo estava se iniciando no olho esquerdo. Eu tive que passar por uma intervenção para facilitar a cicatrização e não prejudicar a visão. Então, fica uma dica de ouro, sejamos mais cuidadosos com nossos olhos, eles são órgãos muito sensíveis e precisamos cuidar muito bem deles, a começar de não nos expormos a riscos desnecessários como esse. Doutora, muito obrigada pelo seu depoimento. E não é imaginável isso, né? Quantas pessoas utilizam isso todos os dias, doutora? Muitas. E qualquer fonte de luz intensa, que a gente permaneça por muito tempo, gera risco de lesão. No caso dela, superficial, e em casos de uma exposição mais prolongada, com uma luz de intensidade mais forte, pode gerar, inclusive, lesões dentro do olho, lá na nossa retina. Uau! Né? Então, luz de solda, que você, vou dar só um pontinho de solda, não vou colocar o óculos. Todo mundo sabe, né? Quem é soldador sempre tem um colírio anestésico escondido em casa. Hoje está mais difícil de comprar, graças a Deus, porque este colírio, quando usado em grande quantidade, pode derreter a nossa córnea. Né? Então, fico atento. Ele sente aquela dor, aquele desconforto, pinga um colírio, melhora, dorme, à noite, no outro dia está incomodando um pouquinho, pinga de novo, e aí ele vai até que ele cicatrizar. Esse que causa dor é a lesão na superfície do olho, na córnea, como foi a dela. Quando essa exposição é maior, essa luz pode passar pela pupilinha do olho lá e ir para o fundo do olho, gerar uma queimadura na nossa retina. Já ouviu falar em cegueira da neve? Sim. É exatamente isso.
A luz bate numa incidência muito grande numa superfície branca e reflete em grande quantidade para os nossos olhos. Então gera uma queimadura na parte interna do olho. Isso pode acontecer na areia também. Uau! Doutora, chegaram muitas perguntas. Opa. Pode fazer um outro plantão médico só para responder as perguntas? Sempre. Só me chamar que eu venho. Bem, você de casa aproveita para seguir a doutora, @Caroline Masnak, que está aparecendo para você aí no Instagram. E doutora, eu também quero que você deixe o recadinho, porque nós estamos em novembro e dia 30 tem algo bem especial para as crianças, Isso né? mesmo. Em Guaratinguetá, vamos ter a segunda edição da campanha de prevenção e conscientização do retinoblastoma, que é um câncer das crianças muito pequenininhas e que cresce na parte interna do olho delas, lá na retina. Por isso que a gente não consegue ver da parte de fora, né? Então nós vamos ter 10 oftalmologistas lá com trabalho voluntário, eu sou uma delas. Estaremos lá para avaliar todas as crianças abaixo de 6 anos gratuitamente. E para ajudar nesse dia, vai ter brinquedo, vai ter pipoca, algodão doce para a molecada poder aproveitar o dia lá e brincar. Então vai ser um dia muito gostoso. O ano passado nós atendemos 662 crianças e as que tiveram um quadro de suspeita foram avaliadas, já foram marcadas para a próxima semana para poder avaliar já e ver se estava tudo bem. Graças a Deus não achamos nenhum tumor, mas tiveram crianças com catarata, tiveram crianças com cicatriz no fundo do olho, tiveram crianças com alteração de grau muito importante. Então esse examezinho, que é um exame rápido, indolor, tranquilo de ser feito, pode detectar problemas muito sérios que podem diminuir a vida e a visão do seu pequeno. Então, se você está aqui na região, leve o seu pequeno, seu neto, seu sobrinho, seu afilhado, seu vizinho, seu filho. A gente vai estar lá com muito carinho para atender todo mundo. Doutora, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Bonito isso, viu? Então, dia 30 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Complexo Poliesportivo do Pedregulho, em Guaratinguetá. Um beijo. Ótimo feriado pra Muito você, obrigada para nós. toda a família. Obrigada, doutora.